Pois bem, galera, estamos aqui de volta, né? O mundo começou essa semana bastante agitado e parece que ele não está girando, está capotando mesmo. Outra, o buraco do inquérito do fim do mundo barra fake news, é isso mesmo. Cabe mais coisa que podemos esperar. Também. Esse buraco, o Xandão de Moraes cavou mais fundo do que a gente podia esperar, né? Tá cabendo cada coisa aqui que a gente nem sabe mais aonde vai dar isso. E o, o que podemos esperar então é que tomemos cuidado, porque se o STF está em treta até com Lula, é sinal que para os jornalistas parlamentares e nós, somente nós, é ainda pior. E a coisa pode cair em queda livre, viu? Se aproximar muito do buraco. Existe aquele ditado: se você olha para o penhasco, ele olha de volta para você, né? Além do mais, temos uma boa. Mendonça disse que o Vorcaro conta tudo, sem poupar absolutamente nada em sua delação premiada para a Polícia Federal, e ainda bem que não vai ser para o puxadinho de Moraes, que é o Gonê, o PGR, né? Ou então ele vai ficar preso aí por mais tempo, né? Curtindo a vida dele de luxo lá na cadeia, fazendo cocô no buraco, tomando banho frio e a pior de todas ainda, dormindo numa cama de cimento. Tomara que não tenha nem colchão. Eu torço é pra isso, né? Quem mandou dar o cano no Brasil e em muita gente aí, principalmente nos aposentados. E como se não bastasse, o STF mandou o Lula baixar o tom com a corte e disse que é para filtrar as palavras ao se referir ao Banco Master. Ora, mas por que, gente? Deixa o homem falar, ele é tão bom para falar. Além do mais, a corte manda recado para Lula que são tantos processos envolvendo o Lulinha e o Carequinha do INSS e o irmão de Lula, que pode ser que ele sequer termina o mandato. É, tem mais coisas nesses outros 7 celulares aí de Vorcaro que ainda faltam para ser periciado pela PF, né? Tem mais coisas que assusta até o diabo ou o Satanás, né? Além do mais, tem uma frase aqui que eu gosto muito. Quando seu inimigo está cometendo erro, nunca o interrompa.
De quem que é essa frase? Não faço a menor ideia. Só sei que ela é famosa no meio político. Então, eu torço pra briga. Deixa brigar, né? E o assessor mais próximo de Lula, o senhor Sidônio Palmeira, que já está descabelado, né, pediu ao mandatário para evitar embates com a corte. Ele tem mais a perder. É tudo isso. E ainda temos também o petróleo. Os caminhoneiros estão pensando em fazer greve por causa de aumentos abusivos no preço do óleo diesel. Bom, essa parte aí eu já não sei mais o que esses caminhoneiros vão querer, porque se a Petrobras não praticar a paridade de preços internacional, ela quebra. Se ela praticar, o petróleo tem que aumentar e, consequentemente, os fretes e tudo mais por aqui. Ah, mas e aí, como é que fica? Não fica. Aumenta e pronto, não tem outro jeito, senão a Petrobras quebra e aí que a coisa vai se ferrar de vez. Mas, olha, nós temos um problema aí, porque se Lula cortar preços no diesel, né, vai diminuir a arrecadação e cortar gastos no cerne mesmo ali, diminuir as contas públicas, os gastos dele e da dona Esbanja, ele não vai fazer isso. Pois é. Mas também nós temos um outro problema. E os nossos nobríssimos parlamentares, que sequer, principalmente o Senado, estão tendo sessões, porque o presidente da casa, Davi Alcolumbre, está dançando até agora. Ele foi para uma festa de forró e parece que não quer parar, quer continuar só dançando lá em cima da mesa, a dancinha lá, não sei o que, com aquela barriga gorda dele lá e pronto, né? E algumas sessões estão sendo apenas virtual. Ainda, segundo fontes lá do parlamento, as coisas não andam nada bem. E todo mundo quer as suas verbas parlamentares, verbas de gabinete. E o que é que o Lula da Silva pode fazer para resolver esse impasse? Não sei e nem quero saber, porque se o Brasil hoje está com uma dívida PIB de 10,3 trilhões de reais, o que significa aí aproximadamente 80,5% do PIB. Essa na metodologia do FMI, na metodologia do Banco Central, que considera alguns ativos, né, da própria dívida, parece que é um pouco menor, tá? Bom, meus amiguinhos, então essas aí são algumas das nossas pautas de hoje. Tem mais. Os Estados Unidos e a China, segundo a Evene Capital, tá? Discutem produtos agrícolas e comércio gerenciado em Paris, dizem fontes da Reuters. Enquanto o Lula fica esperando aqui, os Estados Unidos e a China estão trocando amores.
não é nada fácil pro Lula da Silva. Ele fica xingando o Trump daqui, declarando isso e aquilo, né? E a notícia melhor de todas foi o Oscar que o senhor Wagner Moura perdeu. Eu adorei e metade do Brasil, porque a direita conservadora e também capitalista assumida, nós não somos falsos socialistas, né? A gente assume que gosta mesmo do capitalismo porque é ele que gera a renda. Enquanto isso, né, o senhor Wagner Moura agora vai chorar as mágoas e vai repensar que não adianta ficar fazendo mais filmes de ditadura militar. Talvez ele faça um filme agora da ditadura de 2023 até o atual momento do judiciário, que é a pior de todas. Quem sabe ele traz o Oscar, o Globo de Ouro e tudo, sem precisar de Lula socar no rabo dele 800 mil reais para fazer essa papagaiada de filme que nem os brasileiros e esquerdistas mais radicais assistem por ser tão ruim. Agora, ele representou magnificamente bem, trancou a língua aqui, o Capitão Nascimento na Tropa de Elite. Sim, parabéns para ele, mas aquele filme, diga-se de passagem, Tropa de Elite, aquilo foi uma crítica, tá? Aos abusos da polícia. Mas o tiro saiu pela culatra, porque aí o povo entendeu como que é combater o crime lá no Rio de Janeiro. E aí ele caiu nas graças do povo. E depois mudou lá para os States, porque ele é socialista barra comunista, né? E falou ainda que o Brasil se tornou, no governo passado, um governo fascista, nazista, genocida, comunista, socialista, tudo quanto é isto. Só esqueceu de falar do seu amiguinho Lula da Silva, mas também nem poderia, porque se ele dissesse, ele perderia a verba, né? Então, parabéns, Wagner Moura, você e a sua equipe, tá? Boa tarde, investidor, investidora e a nossa audiência aqui no canal Amantes da Curva Capital. Estamos dando início a mais um boletim econômico aqui agora no meio do dia, com as principais notícias do Brasil e do mundo e dos mercados que estão fazendo preço, sem contar que hoje começa o Copom, por isso essa edição especial para vocês, tá? O pessoal, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reúne-se hoje para decidir os rumos dos juros da taxa básica de juros, a Selic. Agora, tem na bolsa de aposta gente apostando que o Copom vai cortar apenas 0,25 ponto percentual, enquanto que uma parte mais expansiva, né, já está apostando num corte maior, que é de 0,50 ponto percentual. Hahaha. Você tá doido, você quer ver o país quebrando de uma vez, porque a inflação, ó,
já vai disparar, porque Lula não vai ter limites para gastar, para abrir as torneiras das suas políticas populistas e do bem-estar social. Agora é vale gás, é vale presidiário, agora não adianta, porque os presos não vão poder mais votar. Isso é uma aberração, já não podia votar nunca. Quem disse que bandido tem o direito de escolher o futuro dessa nação? Somente quem tem bandido de estimação. Para aquele que tem bandido de estimação, político de estimação, meus sentimentos, porque para os políticos a coisa está um caos, porque se o restante, né, dos celulares de Vorcaro, assim que forem periciados pela nossa Polícia Federal de verdade, aquela que não é mandada pelo o Andrei Rodrigues, que é o dono da Gestapo de Alexandre de Moraes, tá tudo bem e tudo vai seguir numa boa. Mas Mendonça, por uma obra das supremas forças do universo, né, ele veio para tentar salvar a nação. Bom, pelo menos até agora, não se sabe o que pode acontecer, mas a gente espera que sim, né? E que o poder não suba para a cabeça dele e ele não fique aí e ele não fique muito doidão da Silva para, né, não fazer começar a fazer as loucuras aí igual o Xander Clay vem fazendo aí, né? Então, eu acho, na minha opinião de estudioso aí da economia, de estrategista de ações e mercado financeiro, né, assessor e gestor também de carteira individual, porque aqui nós não temos essa coisa que tem que me prender com bancos, corretoras e nada, tá? Eu não vendo, eu não ofereço produtos nem de bancos, nem de nada. Isso é fazendo um disclaimer aqui, tá? Bom, então, pessoal, se essas pautas que eu falei até agora, né, interessam a vocês, por favor, deixem esse likezinho de vocês aí, o joinha aí, ó, tá? Nessa setinha, de uma vez aí que eu acho que agora nós vamos começar com as edições dos vídeos, tá? Se não ficar muito caro pro canal, porque dinheiro daqui só se for mesmo através da ajuda divina, viu? Então, vocês podem deixar os seus likes, se inscrever no nosso canal para ver se a gente consegue, quem sabe, sair dos 5.721 ou 22, salvo engano aqui agora, né? E chegar até os 6.000 já é bom demais para mim, né? Já tá muito bom. E aí, vocês inscrevendo no canal, façam seus comentários. Eu não entendo por que vocês não fazem comentário. Pode ser criticando com moderação, porque senão eu vou cortar, porque eu não estou aqui para ficar servindo de catequese para ninguém e nem para engolir sapo também de ninguém. É muito trabalho para ficar engolindo sapo e de graça, né? Então, pode fazer comentário,
o que vocês querem também, né, para novos programas também. Por favor, deixa aí as opções de vocês aí, né, as pautas que mais interessam para vocês e tal, tá bom? Pode ser em lives, pode ser gravado, pode ser o que for, tá? E se inscrevendo no canal, vocês também vão acionar aquele sininho das notificações, porque aí, né, vocês vão ajudar esse vídeo a chegar, a ser distribuído tanto para vocês quanto para mais pessoas também, que porventura o YouTube não vai entregar mesmo, não adianta, não está notificando ninguém quase, né? E dando essa forcinha, viu? Então, desde já eu agradeço a todos, muito obrigado por vocês deixarem aí ajudar, tá? É muito bom, vocês me ajudem muito a continuar, a motivar aqui no canal, mesmo com a coluna, né? Aí, tá vendo? Nem essa cadeira tá me ajudando mais. Eu não sei mais o que é que eu tenho que fazer para, sabe? Como diz a minha irmã, é só cirurgia. E isso eu não vou fazer aos 61 anos de idade, né? Porque dia 13, sexta-feira, opa, eu completei meia, né? Agora eu sou um idoso, gente, então vocês têm que tomar cuidado comigo, tá? Eu sou um idoso, viu? Tá? Bom, então se inscrevendo no canal aí, vocês vão ajudar. E tem uma coisa aqui que os brasileiros, eu, vocês e todo mundo não vamos morrer de tédio. Isso porque cada dia tem um incêndio novo para ser apagado em Brasília. Estados Unidos e China discutem produtos agrícolas e comércio gerenciado em Paris, diz fontes da Reuters, tá? As principais autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China mantiveram conversas notavelmente estáveis em Paris no domingo, que abordaram possíveis áreas de acordo em agricultura, minerais críticos. Ih, Lula, agora você tomou um pé na bunda, viu? Coitado de você. E comércio administrado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Xi Jinping, né, o chinês Xi Jinping, considerarem em Pequim, disseram as duas fontes familiarizadas com as conversas. Eles têm agora um encontro marcado lá em Pequim. Já pensou? Trump indo até Pequim encontrar com Xi Jinping. Será que alguém vai voltar vivo disso daí? Né? Ou vai sair vivo de lá? As fontes disseram a Reuters, que a agência Reuters de notícia, desculpem, que as conversas francas e construtivas em Paris, lideradas pelo secretário do Treasury dos Estados Unidos, Scott Bessent, quer dizer, o secretário do Tesouro americano Scott Bessent, e pelo vice-primeiro-ministro chinês Li Lifeng.
He Lifeng ou Ilifeng, né, dariam início a possíveis resultados para a viagem de Trump à China para se reunir com Xi Jinping no final de março. Olha, se esse mês está correndo mais do que a Fórmula 1, então, enquanto que fevereiro, o menor mês do ano, demorou um ano para passar, o mês de março está voando. Deixa eu fazer uma adenda aqui rapidão. Eu havia dito num dos episódios para trás aí que eu vou viajar, né, para casa de mãe, que começa a minha empreitada lá de 4 semaninhas, né? E lá, então, também, além de nós fazermos tudo aqui pelo celularzinho, né? Aqui, aí eu tenho certeza que aí também o Patrick volta a participar aí do compartilhamento de tela. Mas tem alguns também que deverão ser gravados, tá? Nem todos serão lives. Então vamos embora. Mas eles acrescentam que os líderes teriam a palavra final sobre as propostas. Tanto o Scott Benz como o He Lifeng disseram, né, que eles apenas começaram, eles estão, como é que eu posso dizer para vocês aqui, galera? Eles estão apenas dando aquela maciada nas negociações, apenas isso. Mas a palavra final sobre todo esse contexto que eu falei aqui, né, que vai ferrar com Lula da Silva, principalmente, né, quando se refere aí aos minerais críticos, que a gente também chama de terras raras, e que de raras não tem nada, tá? Nada. Eles têm muita abundância aqui, viu, na Terra. Mas realmente a China, né, é uma das maiores reservas. Em segundo lugar está o Brasil, viu? O lado chinês demonstrou abertura para possíveis compras adicionais de produtos agrícolas dos Estados Unidos, incluindo aves, carne bovina e culturas não relacionadas à soja, disse uma das fontes, acrescentando que a China ainda estava comprometida a comprar 25 milhões de toneladas métricas de soja norte-americana para cada um dos próximos 3 anos. As autoridades chinesas deixaram as negociações na sede da OCDE em Paris sem falar com repórteres. As discussões se seguem a várias reuniões para aliviar as tensões no ano passado entre Scott Benz e o como é que chama o homem aqui? O He Lifeng. Eles estavam tensos, tadinhos, brincando. Meu Deus do céu, o que é isso? Parem de brigar, meninos. O representante comercial
dos Estados Unidos. Jason Grigg e o negociador comercial chinês Li Shengang, né, disseram, abre aspas, tá? Todas essas reuniões foram para criar estabilidade e hoje foi notável, fecha as aspas, disse uma das fontes sobre as conversas. Os porta-vozes dos tesouros norte-americano e do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos não quiseram caracterizar as discussões neste domingo. E de volta ao Brasil, nesta terça-feira 17, o Banco Central inicia o primeiro dia da reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, o Copom, em um cenário de tensão geopolítica, disparada dos preços do petróleo e risco de choque inflacionário, fatores que podem alterar os planos para a Selic, segundo o Banco Central. E é mesmo, olha para vocês ver, essa guerra do Irã com Estados Unidos e Israel está numa escalada ainda maior do que a gente pensava. Tem gente por trás disso, Guilherme? Olha, se tem, né, defendendo o Irã, eles estão bem agindo pelos bastidores. Talvez a Rússia, mas a Rússia está mais encalacrada com 4 anos de guerra aí com a Ucrânia, né, que eu acho que não vai. A Coreia do Norte, bom, os soldados da Coreia do Norte só sabem marchar desfilando lá pro Kim Jong-un. E quando ele solta essas imagens, assim, é tudo sincronizado, perfeito, mostra igual a China, mostra força, mostra isso, mostra aquilo, mas se esquece que hoje em dia soldado não entra em campo de batalha, é só os botãozinhos dos mísseis mesmo e pronto, né? E tudo certeiro, tudo cirúrgico, operações cirúrgicas, e agora essa arma também, né, de som estrondoso que foi usada aqui para capturar o ditador sanguinário, filho de uma mãe, né, Nicolás Maduro, amiguinho de Lula da Silva, né, e levou ele de arrasto lá para os Estados Unidos. Não demora muito levar também a Cláudia Sheinbaum do México, o Daniel Ortega da Nicarágua, o Pietro lá da Colômbia e também o cubano, que eu não sei o nome dele aqui. Mas aquele cubano lá, acho que a população mesmo vai dar rumo nele, porque que povo ali não tem medo de matar ou morrer, né? Eles cansaram de quantas e quantas décadas de miséria, de fome, sem dinheiro para nada, dinheiro só para os poderosos do governo, para turistas que vão lá e hotéis e tudo. O resto da população come a resto, trabalha de graça para o socialista do governo, né, que é comunista, mas também de regime socialista, né? Enquanto aqui no Brasil, os pseudo-socialistas da Globo, por exemplo, né, e também do PT, do PSOL, por exemplo, a deputada Érica Hilton, que só sabe processar e perseguir e tudo mais, quem discorda dela, também fala tanto em morte ao capitalismo,
mas ela anda vestida só de capitalismo, né? A autoridade monetária já havia sinalizado que estava pronta para iniciar o ciclo de afrouxamento monetário em março. No entanto, a guerra no Irã tem levado o mercado a revisar o ritmo dos cortes. Nos últimos dias, expectativas de redução de 0,50 ponto percentual deram lugar às projeções de 0,25 ponto percentual, ou seja, bem mais modesta, né? Aliados de Lula veem recado de Gilmar em julgamento sobre quebra de sigilo de Lulinha. Ai, 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 Lulinha. Pois é, gente, o advogado do senhor Lulinha teve aqui, fez aí uns comentários falando que o rapazinho que antes limpava a bosta de elefante é, no zoológico, de repente virou um hiper mega blaster master empresário e até ficou chamado de o Ronaldinho dos negócios. Olha para vocês verem, né? O cara enriqueceu de uma tal forma que até hoje ninguém sabe da verdade, né? Sabe, claro, né? Nós sabemos muito bem, mas, né? O povo ficou assim, meio que receoso de ficar falando sobre esse tipo de coisa, né? E agora o advogado veio aqui para a infelicidade do Lulinha, né? E de Lula da Silva também, porque nessa altura do campeonato ter o filhote envolvido num escândalo dessa magnitude não é nada bom para ele, né? Bom, vamos ver se ele vai falar mais coisas, né? E porque se autorizarem, né, a quebra do sigilo, porque aliados de Lula veem recado de Gilmar Mendes em julgamento sobre quebra de sigilo bancário, né? É, aí a coisa pode realmente feder, porque vai ter tudo ali, né? Dele, da namorada dele lá também, né? O quanto aí, o que Lula vai falar? Eu não sei de nada, eu nunca soube disso, e o que os meus filhos fazem é problema deles. Eu não tenho nada com isso, né? Pois é sempre assim, né? E as coisas vão, sabe? As coisas vão se alimentando. Então, vamos lá para ver o que é que está acontecendo.
Testemunha disse que Lulinha recebia mesada de 300 mil do careca do INSS, diz o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS. Por sinal, esse mineiro aí está fazendo um excelente trabalho, junto também com o relator, né? Aliás, o relator é até melhor, o relator me mata de rir, né? Eu fico rindo sem parar de ver o relator fazendo as perguntas lá e ele vai deixando todo mundo, os que estão lá para ser investigado, né? Ele vai deixando assim com um jeito tranquilo, porém bem crítico, né? Assim, crítico que eu quero dizer assim, no e debochado, né? Que deixa as pessoas sem muita reação. Um tribunal da província de Buenos Aires determinou que provedores de... Ai, que isso, gente? Ó. Quando é... O que aconteceu aqui? Hein? Parece que eu andei perdendo. Parece até que eu andei perdido aqui, ué. Ah, tá aqui. Muito bem, safado. Testemunha disse que Lulinha recebia. Nós estamos careca de saber disso, né? O senador Carlos Viana, de Minas Gerais, né, do Podemos de Minas Gerais, que eu já falei aqui para vocês, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Nacional, né, Social, perdão, INSS, afirmou nesta segunda-feira, 16, que não pode acusar Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Lula da Silva, do PT, de ter recebido dinheiro do esquema de desvio das aposentadorias. Mas ele ressaltou: uma testemunha disse que Lulinha recebia uma mesada de 300 mil do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, quando como principal operador das fraudes. O governo blindou e impediu de quebrar o sigilo fiscal dele, disse Viana durante a entrevista no Roda Viva da TV Cultura. A quebra dos sigilos de Lulinha chegou a ser aprovada pela CPMI, mas foi derrubada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. E era para ser diferente? Claro que não, né? Claro que não. Esses caras blindam
até o capeta se deixar, viu? Vou te falar, puta merda, o Brasil realmente é o país da maracutaia que ninguém morre de tédio. Eu já falei pra vocês e volto a repetir. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Olha, é notícia do Metrópole aqui, de Andresa Matais. Vamos ver aqui o que é que o Lulete da Silva recebeu de recado, senão ele pode tomar um pé na bunda. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Andresa Matais. Vamos ver. O Lula da Silva fará um movimento para baixar a temperatura da crise que atinge o Supremo Tribunal Federal, o STF. Olha, Lula foi alertado de que o governo terá mais a perder do que a ganhar se mantiver a estratégia de seu ministro e marqueteiro Sidônio Palmeira. Ô Sidônio, olha, o Sidônio está julgando ao contrário de atacar o Banco Master e, consequentemente, desgastar a corte. Porque lá está todo mundo com o saco de fora, com os bagos pendurados para tudo quanto é lado, né? E principalmente lá na mansão em Trancoso. E o que será? A última coisa que os magnânimos querem é dormir na casinha de cachorro, né? Já que a hora que as suas esposas realmente ficarem sabendo dos envolvimentos deles com as belas, as magnânimas, as maravilhosas, as lindíssimas, né, garotas acompanhantes, né, dos países escandinavos. Oh, meu Deus do céu, é Rússia, é Polônia, Holanda, é Bélgica, é aqueles países ali que a gente chama de países baixos também, né? Lá da Escandinava antiga também, é lá bem da história medieval ainda, né? E até hoje também leva esse nome. E para piorar, se as madames advogadas, né? Sobretudo do nosso ministro de estimação, o cabeça de ovo, né? Se ele já pensou se ele cai em desgraça, eu acho que ele vai ter que usar uma peruca igual a do Nicolas Ferreira lá como é que chama? No parlamento, quando ele foi desafiar a deputades, tá? Ou o deputades Éricos Rios, tá? Hiltons, né? O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais que podem impactar em 234 bilhões o caixa da União. Quebrou! E investigação que envolve o seu filho mais velho, Lulinha. Olha. Nada melhor do que uma briga. Eu até vou tomar mais um gole d'água aqui, porque eu torço pra briga. Só eu não. Qualquer canal de direita que os senhores assistirem aqui
vocês vão saber que a gente torce é pra briga. O recado foi claro, o confronto não é bom pra ninguém, né? E é isso. É. Então, Lulete, tá? Cuidado aí, baixa seu facho, que você não tá em posição de ficar mandando não, viu? Só que você beber suas cachaças aí, você... Cuidado. Internacional, o petróleo do Oriente Médio se torna o mais caro do mundo conforme guerra corta fornecimento. Então, vamos lá para o Valor Investe. Pois é, o petróleo agora. Tá vendo quando eu estou dizendo para os senhores que a greve dos caminhoneiros pode até ter, tem uma lógica, toda greve, eu não sou contra não, jamais, tá? Mas o que eu estou querendo falar para os senhores, né, é o seguinte, que tá difícil de equilibrar essa situação, né, gente? Tá bem difícil, viu? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que deveria sim, tá? A Petrobras é uma empresa muito importante e eu acho que deveria sim de praticar a paridade de preços, vai subir, e isso é um fator geopolítico, tá? Não é rincha de Lula com porque com o Estados Unidos, os Estados Unidos, gente, ele tem reserva para dar e vender, tá? O grande problema, e aliás, eu não sei se vocês sabem, para baratear o petróleo, os Estados Unidos estão levando navios, também mais navios de guerra, para fazer ali tipo o acompanhamento dos navios petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz ali, para dar garantia, né? Tipo os batedores ali, aquela segurança mesmo, né? Para eles poderem passar sem problema. Agora, o pior é que os iranianos colocaram minas por tudo quanto é lado lá. E aí, aonde que tá isso, né? Pois é, aí que é o problema, porque se tocar numa, bum, explode tudo. Então, a gente tem que ter paciência agora, porque quando o mundo, né, fica dessa forma, globalizado, desse jeito, a geopolítica vai interferir. E aí nós vamos, por isso que eu não quero, eu sou contra esse corte de juros agora, porque senão a curva de juros, tanto a curta, né, como também a longa, vão disparar. E aí? Como é que vai ficar? Ah, eu vou para a renda fixa que eu vou ganhar dinheiro. Meu querido, você está esquecendo que a renda fixa também não é fixa, tá? E ela é marcação a mercado. Você pode ganhar o dinheiro ali, mas também você pode se ferrar por causa de uma coisinha básica que você não está entendendo. A inflação, o dinheiro que você aplica aqui hoje, talvez no dia do seu resgate, não é mais o mesmo. Principalmente se você aplicar em títulos aí como CRI, CRAS, debentures, esses bostil que nós temos por aí, tá? Agora, se você considerar um LCA ou um LCI aí, tá, mas também o risco de calote é bem grande, né? E se você acha que vai
está totalmente coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, com ele praticamente quebrado por causa do Master, que tomou 1/3, né? Só já chegou a 52 bilhões, viu? Com o último banco também, que foi liquidado também lá, né, pelo Banco Central, que é braço do Master, viu? Mas então a gente tem que ter cautela. E olha, dívida, tá? Nem pensar. Façam dívida para vocês verem. Singapura, Nova Delhi, tá? 17 de março. Vamos lá. Os índices de referência do petróleo bruto do Oriente Médio atingiram recordes históricos, tornando-se os mais caros do mundo, mesmo com a queda da comercialização devido à guerra no Irã, e alguns traders argumentando que os benchmarks perderam relevância devido à interrupção do fornecimento. Eu achei que eu ia até receber uma pergunta aqui, mas como eu não estou ao vivo, né, vai ficar difícil. É o seguinte, mas e os carros elétricos ou híbridos? Gente, eu já falei sobre isso. Olha a situação da BYD lá na China. Olha a situação em Camaçari aqui, que vocês estão vendo, eu não vou entrar nesse mérito agora não, tá? Que é uma fábrica de legozinho lá, que vocês encaixam. Aqui não pode comprar um parafuso, não pode comprar um pneu, não pode comprar nada. É totalmente diferente da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen, da Fiat, da Renault, que estão aqui há tempos e tempos, que geram empregos para a população brasileira, que terceirizam também centenas de milhares de empregos, né? Mas Lula da Silva quer de todo jeito os chineses, então fica com eles, né? Enquanto isso, parece que os trabalhadores mesmo não querem enxergar o caos que nós estamos passando com isso. Bateria explodindo, pegando fogo, né? Os chineses não querem mais os carros, estão sendo colocados debaixo de porões com profundidades incríveis lá na China, debaixo das fábricas lá, para ninguém ver, para todo mundo achar que está saindo, o que na verdade não está acontecendo. E outra coisa, Xi Jinping não vai poder levar essa política por muito tempo, porque a economia não vai reagir. Não adianta ele ficar escondendo carros e ficar trazendo, porque nem os brasileiros estão querendo comprar, nem os africanos também estão querendo comprar. Então, isso vai complicar a própria economia da gigante asiática. Então, é melhor ele focar nas terras raras, né, que é as tecnologias aí para o restante do mundo, e também voltar, virar os olhos novamente para a construção civil. E aí sim a nossa Vale agradece, tá? O aumento nos índices de referências usado para precificar milhões de barris de petróleo bruto no Oriente Médio, destinados à Ásia, né, está aumentando custos
para as refinarias asiáticas, forçando-as a buscar alternativas ou a reduzir ainda mais a produção nos próximos meses. O Dubai à vista foi avaliado em um recorde de $157,66 o barril. Pasme, vou repetir, $157,66 por barril na terça-feira, né, passada lá, para cargas de carregamento de maio, informou a S&P Global Platts, superando o recorde histórico dos futuros do Brent, que até então era de $147,50 em 2008. Nossa Senhora! Isso elevou o prêmio de Dubai para as swaps de $60,82 por barril na segunda-feira agora, contra uma média de 90 centavos em fevereiro, segundo dados da Reuters. Da mesma forma, os futuros do petróleo bruto de Oman atingiram um recorde de $152,58 por barril, elevando seu prêmio para os swaps de Dubai de $55,74 por barril, em comparação com apenas 75 centavos em média em fevereiro. Gente, vocês estão vendo que não é questão só no Brasil, tá? Não é somente aqui. A questão tá global, viu? Imagina lá na Europa, hein? Que dó que tá acontecendo. Nós aqui ainda temos o álcool para agradecer. Os preços de Dubai estão distorcidos devido à grande diferença de preço em relação aos futuros de Murban, que se estabeleceram em $114,03 por barril na terça-feira, segundo 3 fontes comerciais. As exportações do petróleo bruto do Oriente Médio para a Ásia caíram para 11,665 milhões de barris por dia em março, tá? Olha para vocês ver quem é o Brasil na fila do pão, viu? De quase 19 mil barris peraí, aproximadamente 19 milhões de barris por dia em fevereiro e reduziram aproximadamente 32% em relação aos níveis de março de 2025, já que a guerra interrompeu o transporte no Estreito de Hormuz. Mostram dados da empresa de análise da Kepler, viu? Bom, vamos para
abreviar aqui, né? Senão. E aqui tem uma notícia boa. Os petroleiros começam a passar pelo Estreito de Hormuz. Diz Casa Branca, tá vendo? Eu li eu falei com vocês antes, né? E é verdade aí, ó, tá vendo? É, que os Estados Unidos, o malvadão, né, para muita gente aí, tá fazendo o que pode para poder resolver esse problema. E outra coisa, vocês sabiam que quem está mais prejudicado nessa história toda é a China? Petroleiros começam a passar pelo Estreito de Hormuz, diz Casa Branca. Petroleiros estão começando a cruzar o Estreito de Hormuz e as ações do Irã para bloquear o tráfego marítimo nessa rota não prejudicaram a economia dos Estados Unidos. Claro que não, afirmou o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, desculpa, a CBN, não, a CNBC. Nesta terça-feira, 17, ele reforçou a posição do governo Trump de que a guerra deve terminar em semanas e não em meses. Abre aspas. Já se vê navios passando lentamente pelo estreito e isso mostra o quão pouco o Irã ainda pode fazer. Fecha aspas, diz Hassett, tá? Abre aspas novamente. Estamos muito otimistas de que o conflito acabará em breve e os preços do petróleo devem se ajustar nas próximas semanas, à medida que os navios chegarem às refinarias. Fechem aspas. Então, tá vendo? Não é caso de vida ou morte, de ai, não sei o que. Não, 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 não. Tá? É muita. É muito peido pra pouca bosta, tá? Estão peidando demais pra cagar menos, tá? Hassett acrescentou que a preocupação sobre o fato de a Ásia poder reduzir exportação de petróleo refinado para os Estados Unidos como forma de compensar uma eventual queda na oferta dos Estados Unidos, do Oriente Médio. Peraí, deixa eu ver aqui. Hassett acrescentou que a preocupação, que existe uma preocupação, né? O A do verbo haver. Então, que existe uma preocupação sobre o fato de a Ásia poder reduzir exportações de petróleo refinado dos Estados Unidos. Isso é ruim, né? Como forma de compensar uma eventual queda na oferta do Oriente Médio. Abre aspas. Estamos vendo sinais de que podem estar diminuindo as exportações para garantir energia suficiente para si mesmos, mas temos um plano para lidar com isso, fecha aspas, declarou o secretário aqui,
o reset, tá? Na segunda-feira, Trump adiou o encontro com o presidente chinês Xi Jinping para focar na guerra do Irã. O assessor destacou que as ações dos Estados Unidos no Irã também vão ao encontro dos interesses chineses. Abre aspas. Este é um caso em que os objetivos de ambos os países estão alinhados, pois queremos um mercado mundial de petróleo estável. Quando essa guerra acabar, o que deve ocorrer em breve, tenho certeza de que eles se reunirão e terão muito a discutir. Quem? Xi Jinping e Donald Trump. E espero que os chineses demonstrem algum reconhecimento, fecha aspas, afirmou. Meu filho, você já viu algum socialista, comunista, tá? Demonstrar algum reconhecimento por alguma coisa que alguém faça por eles? Para com isso, tá? Olha, essa parte aqui, viu que Lulinha, vocês cliquem aí depois, que esse negócio já tá enchendo o saco, né? Que Lulinha admite viagem a Portugal paga pelo careca do INSS. Agora, essa daqui é que eu quero falar para vocês, tá? Possível delação de Vocário terá potencial para mudar a eleição. Xiii, fudeu. Vamos lá então. Matéria do valor econômico da Globes, né? Que eu agora tenho que assinar também. Por que, Guilherme? Uai, porque porque ele tem umas notícias mais completas, né, gente? Então, vamos ver aqui a delação do senhor delação não, né? A possível delação. Que merda, viu, gente? Essas propagandas. Possível delação. Possível delação de Vocário pronto. Não, eu só estava salvando uma imagem aqui, tá? Possível delação de Vocário terá potencial para mudar a eleição. Pesquisa mostra que o eleitorado aceitaria bem um outsider, mas não o encontra, né? Então, por César Feliciano de Brasília. Vamos lá ver o que o homem diz aqui. A marsalização
Que é isso, meu Deus do céu? Pessoal, que coisa mais doida. A marcialização que eu nunca tinha ouvido falar e eu faço questão de colocar aqui para os senhores ouvirem. Que doideira! A palavra marcialização refere-se ao estilo de campanha política e comunicação eleitoral adotado por Pablo Marçal nas eleições municipais de 2024 em São Paulo, caracterizado por uma abordagem altamente agressiva, focada no ambiente digital e na economia da atenção. O termo ganhou força em debates políticos para descrever a importação de técnicas de marketing de influência, produção de conteúdo de impacto, cortes e postura populista para o cenário eleitoral. Aqui estão os principais pilares da marcialização: marketing digital agressivo, economia da atenção, uso intenso de redes sociais, Instagram, TikTok, para produzir vídeos curtos, editados com tom de confronto, cortes, que visam viralização, em vez de debates programáticos densos. Beligerância e confronto. Postura beligerante, com ataques diretos, uso de apelidos provocativos e acusações, frequentemente não comprovadas, contra adversários para gerar engajamento e desestabilizar oponentes. Personagem e narrativa de sucesso. Apresentação do candidato como um mito ou self-made man, alguém que construiu a própria riqueza, prometendo aplicar técnicas empresariais à gestão pública, com forte viés messiânico e de prosperidade. Desprezo por protocolos tradicionais. Quebra de etiqueta política em debates e entrevistas, ignorando as perguntas tradicionais para focar em narrativas que rendem cortes virais. Simulação de antissistema. Apesar de disputar cargos dentro da estrutura política, a tática busca vender uma imagem de novo que desafia a política tradicional e os partidos convencionais. No contexto eleitoral de 2024, o termo também foi usado para descrever o fenômeno onde outros candidatos tentaram mimetizar o estilo de Marçal, adotando... Pronto, né? Então, tá aí Pablo Marçal, o estilo dele único de volta, né? Então vocês entenderam aí o que é, né? Porque eu vou confessar, eu não sabia nem o que poderia ser isso, nem como poderia ser isso, nem de jeito maneiro, tá? Eu não sabia mesmo. Peço desculpa, mas eu tenho que ser sincero com vocês, né? Eu não posso ficar aqui falando algo que eu não sei. Então, vamos recorrer, né, à nossa... aliás, ela é a minha companhia das noites, né, das madrugadas aí afora, né, que me ajuda aqui. Deixa eu só dar um feedback para ela aqui, porque ela merece, né? Salvou eu aqui, ó. E tá em todos os jornais, viu? Bom, então, a marcialização da eleição presidencial, sobretudo diante da perspectiva de uma delação premiada, arrasa quarteirão do banqueiro, do ex-banqueiro Daniel Vorcário, né? É um cenário improvável, mas não impossível. Há demanda para isso no eleitorado. O que não há
é oferta, realmente. O que não há é oferta. Ô, gente, deixa eu falar. Vocês sabiam que essas campanhas aí, antiga, esse bate-boca de televisão, né? Perguntas já feitas e tudo. Olha, isso não tem nada a ver com a gente, não tem proposta para nós. O que eles vão lá é brigar entre si. É simplesmente falar lá e tal, e começa um a atacar o outro. O que se cada um fizesse, né, os seus programas, nos seus canais na internet, olha, o Instagram, o Facebook, né, tem também as mensagens do WhatsApp e tem aqui no YouTube e outras formas, TikTok, aquele outro lá, como é que chama? Kawaii, sei lá, como é que chama esse estranho aí? Tudo isso dá, né? Só não ficar dançando lá. Um recorte até agora não foi divulgado da pesquisa Genial Quest, realizada na semana passada. Indica que a brecha para a nacionalização do quadro da eleição municipal de São Paulo em 2024. Naquela ocasião, a eleição para prefeito começou polarizada entre Ricardo Nunes e Boulos e terminou no primeiro turno com um virtual empate entre os dois, que foram ao segundo turno, com o terceiro colocado, Pablo Marçal. Então, o PRTB, hoje, no União Brasil, e até o momento, inelegível. Quer dizer, o Marçal falou, acusou, não provou e acabou que ele era do PRTB. Nem me pergunte o que é essa sigla, que eu não sei não, tá? Mas, né, isso aí é que seria legal, né? Porque aí acabava com essa nojeira. Você vê aí os vídeos aqui. E outra coisa, vai acabar também com essas propagandas eleitorais. Poderia, né? Acabar com essas propagandas eleitorais gratuitas e, ao mesmo tempo, também de acabar com essas propagandas eleitorais gratuitas, que ninguém assiste porra nenhuma, né? Que é só para encher o saco, tá? Da gente, né? Mas o problema agora também pode, que não vai adiantar, ninguém assiste televisão mais, não. Só mesmo alguns uns senhorzinhos mais velhos aí, e também mais idosos, né, que não gostam de celulares nem nada, e também, como é que eu ia falar aqui, gente? E também, assim, esses esquerdistas, né, que tem que assistir Globo e tudo mais, tá? Agora, olha só que beleza. Cadê o Circário? Cadê? Porque, ó,
A Polícia Federal aqui de Belo Horizonte tentou reanimar o cara. Ok, tudo bem, tal. Foi levado urgentemente, rapidamente, para o João 23, que é o pronto-socorro, maior pronto-socorro aqui de Minas Gerais, e referência em tudo que é trauma, tudo queimadura e blá. Pronto. Só que aí o cara foi e não resistiu, e bucutum, foi de arrasto lá para baixo. Mas para baixo não precisa de arrasto, não precisa. Como ele era um bandido sanguinário e tudo mais, porque o próprio apelido indica, né? Então ele foi de arrasto lá para baixo, lá para perto do Satanás. Mas cadê o corpo do bicho? Não teve enterro, não teve corpo, não tem nada. Que doideira é esse, né? E para piorar, vamos lá ver que diabo de negócio é esse aqui agora que eu vou falar para os senhores, tá? Que vão ficar meio abestalhados. Tá? Deixa eu só fechar algumas abas aqui. Ô, gente, tem aba aberta aqui demais da conta? Nossa senhora, que é isso? Jesus! Aí. Master usou. Agora ferrou. Master usou empresa ligada a cartel de licitações em desvio, né? Fornecedora de kits escolares, olha para vocês ver, artigo para o exército e cisternas no Nordeste, tornou crédito atípico e repassou 385 milhões de reais para o fundo da REAG. De quem? Do careca do INSS e eu acho também que é do Luletes também, tá? O Banco Master usou uma empresa ligada a um cartel de licitações públicas para fazer o desvio de 385 milhões de reais de recursos captados de depositantes para um fundo administrado pela REAG, revela um levantamento feito pelo Valor Econômico em documentos públicos a partir da comunicação do Banco Central ao Ministério Público sobre sobre operações de crédito supostamente fraudulentas. A EBN Comércio, Importação e Exportação Limitada e o seu controlador, Júlio, eu sabia, Manfredini, os Faria Limes lá, tubarões da Faria Lime, né? Tem forte atuação em licitações para fornecimento de uma ampla gama de produtos, incluindo kits de uniformes escolares, livros, calçados para o exército e até mesmo cisternas para o alívio
da seca no semiárido nordestino, diretamente por meio de consórcio com outras empresas. Ô, gente, puta merda, viu? Puta merda. Em pelo menos um caso, a licitação foi resultante de emendas impositivas de bancada no Congresso, que incluíram um pedido direto do então senador do Maranhão, Roberto Rocha, republicanos, para que fosse usada uma ata específica de registros de preços para comprar 50 cisternas para o Estado. Uma comunicação de indícios de crimes enviados pelo Banco Central ao Ministério Público em novembro relata que a EBM obteve um empréstimo no Banco Master sem justificativa econômica aparente. Na sequência, a empresa transferiu 385 milhões de reais para o Fundo D+, administrado pela REAG. A partir daí, os recursos foram realocados por meio de uma cadeia de fundos em uma operação que teria servido para desviar o dinheiro para outras finalidades. Essa transação integra um conjunto de operações envolvendo 36 empresas, cujos nomes foram revelados pelo valor econômico que teria provocado um desvio de 11,5 bilhões do Banco Master. A Manfredini é sócio administrador da EBM, segundo o registro na Junta Comercial de São Paulo, a JUSCESP, tá? Essa empresa e o próprio Manfredini têm ligação com a Capricórnio S.A., que em 2001 foi condenada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por cartel em licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de materiais escolares para alunos da rede pública em ensino, que atuou em São Paulo, para alunos da rede pública de ensino, que atuou em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, entre 2007 e 2012. Esse caso deu origem também a um processo criminal em São Paulo sobre suposto crime à lei de licitações, que foi extinto em 2025, porque a Justiça entendeu que o Ministério Público não individualizou as condutas de cada um dos réus. Há também um processo civil por improbidade administrativa que segue correndo em São Paulo. Deixa eu fazer um adendo aqui de novo, tá? Olha bem, a Justiça parou, né? O processo foi extinto
porque entendeu que o Ministério Público não individualizou as condutas de cada réu. Mas por que o STF também não individualiza a conduta de cada réu quando ele está julgando o famigerado golpe de 2020, de 8 de janeiro de 2023? Hein? Ele julgou o coletivo e não individualmente. Isso não pode, não. Hein? Isso é um modo que eles arrumam, ou seja, modus operandi da justiça no Brasil, para poder dar fim no trem lá e salvar o homem. O outro processo do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre licitações no Exército, mostra que a Capricórnio era a única acionista da EBN na sua constituição, quando era sociedade anônima, e que a EBN é sua sucessora, mantendo endereço e 70% do quadro de funcionários. Manfredini foi diretor-presidente da Capricórnio. Bom, não dou conta nem de ficar lendo tanta, sabe? Esse Brasil nosso não tem jeito, não. E, por final, essa daqui, eu sei que nós já nos alongamos demais da conta, mas olha aqui, caso Master, relação de Vorcaro com Ciro Nogueira e Antônio Rueda, reforça elos políticos e gera apreensão no Congresso. Eita! Se esse Vorcaro, se ele morrer, eles vão. Não tem jeito, não. Adianta matar o homem, não. Porque se ele morrer, eles vão abrir o celular do sujeito. Então, aliás, o restante dos celulares, né? Então não adianta. Então, o negócio é deixar pra ver. Ué. Pronto. Agora eu perdi eu cliquei no link certo. Aí. Caso Master, relação de Vorcaro com Ciro Nogueira, Antônio Rueda reforça elos políticos no Congresso.
sob pressão, Alcolumbre e Mota atuam para conter mobilização por CPI sobre o Banco Master. Relatoria de Mendonça no STF também preocupa os congressistas. Ai, ai, ai. A revelação de conteúdos das mensagens dos celulares do banqueiro Daniel Vorcaro, ou melhor, mafioso, né, Globo, aumenta a pressão no Congresso com a investigação sobre o Banco Master, pelo potencial de danos políticos a parlamentares. E daí? O que tem? A primeira leva divulgada já expôs novos detalhes da revelação do banqueiro com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e Antônio Rueda, presidente do União. O que foi interpretado por congressista como uma pequena prévia do que ainda pode surgir. As preocupações. A Malu Gaspar que falou, né, que se o Brasil soubesse da verdade, metade da República ia cair, e vai mesmo, porque o homem tem todo mundo no meio dessa porcariada toda, né, gente? As preocupações estão centradas em duas frentes, com a relatoria do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, visto como alguém com menos trânsito político que o antecessor na função, Dias Toffoli, que está atolado até o rabo, né? E com o aumento da pressão que inclui a oposição em nomes do governo por uma CPI dedicada ao assunto movimento que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, tentam conter. Isso aí, vai mesmo. Nos corredores da Câmara e do Senado, deputados e senadores afirmam que ainda não está claro o alcance do conteúdo das conversas apreendidas nos celulares, o que alimenta a percepção de que novos trechos podem atingir diferentes atores políticos e provocar novos desdobramentos no Congresso. Perguntado sobre o assunto ontem, na saída de um evento, Mota preferiu não comentar. Claro, você tá atolado até o pescoço, senhor Hugo Mota. Congressistas relatam que Alcolumbre vem sendo pressionado por parte da classe política a não convocar uma sessão no Congresso Nacional, etapa necessária para a leitura do requerimento e para o início formal da CPI, que seria exclusivamente dedicada ao Master. Helicóptero reservado. Sem essa sessão, o pedido permanece parado. Quem já teve o nome envolvido foi o Ciro Nogueira, que é próximo de Mota e mantém interlocução frequente com Alcolumbre. O nome de Ciro passou a
chamar ainda mais atenção após aparecer em mensagens de Vorcaro, em conversas com a namorada. O banqueiro se referiu ao senador como um grande amigo que está aqui na reportagem da Globo. Além disso, documentos obtidos a partir da quebra de sigilo telemático do empresário indicam que uma empresa ligada a Vorcaro chegou a reservar um helicóptero para transportar Ciro e Rueda após os dois participarem do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Que beleza, que beleza. Ciro nega ter usado a aeronave e diz que saiu do local de van. Sei, tá? Segundo aliados, Mota passou ontem à tarde na residência oficial da presidência da Câmara, em conversas individuais com líderes partidários. Os documentos podem abalar a República, afirmou o deputado Ricardo Aires, republicanos do Tocantins. Em caráter reservado, um integrante da mesa da Câmara descreveu o ambiente político em torno do caso como horroroso e afirmou que a pressão sobre Alcolumbre aumentou nos últimos dias. Bom, é isso daí, né? 1h47 de live. Eu acho que eu vou passar a dividir os tempos com o assunto para ficar menos extenso os vídeos, né, gente? Olha, se você gostou de todo esse conteúdo pesadíssimo que foi apresentado aqui, né, mas de interesse de todos, né, considerem-se, por favor, inscrevam-se aí no canal, gente, deixa o like de vocês, por favor, porque fazer um trabalho desse não é fácil, né, e além do mais, também, vocês ajudam a manter aí, né, o canalzinho aí, beleza, no ar, funcionando, né, e também com que o YouTube entenda, né, e vamos só ver aqui uma atualização do Ibovespa em tempo real, né? Opera em alta, acompanhando o exterior de olho nas decisões dos juros de política monetária, o Copom, e também do Federal Reserve, então vai ser super quarta. O petróleo perde força diante da notícia de que alguns petroleiros estão passando pelo Estreito de Hormuz. O índice geral de preços, o IPCA 10, registrou queda menos intensa de 0,24% em março, depois de recuar 0,42% no mês anterior. Acredita nisso não, viu, gente? De acordo com os dados divulgados, pela Fundação Getúlio Vargas, mas se baseia no IBGE,
Na Alemanha, o índice de expectativas econômicas caiu 0,5% em março, ante 58,3% em fevereiro, segundo pesquisas divulgadas pelo Instituto Alemão ZEW. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam queda para 33,9% neste mês, tá? Neste momento, o Ibovespa está em torno de 15 horas e 6 minutos, 15 horas e 31, tem um delay aí, então ele está agora a 181.758 pontos, tá? Às 15 horas e 10 minutos aqui, com um delayzinho que tem, tá? E a cotação do dólar, né? Vamos ver aqui. As maiores alta Natura, CSN, Prio, Recôncavo e quem que é essa aqui? A Braskem também. Todas estão na maiores altas. As maiores baixas: Magalu, Brava, Engie 11, Axia 7 e Axia 3, tá? O dólar, nesse momento, aqui, que merda. Horas e 33 minutos. O dólar à vista recua com alívio em percepção de risco, apesar de conflito no Oriente Médio, tá? O dólar à vista exibe desvalorização frente ao real na sessão desta terça-feira 17, dando continuidade ao movimento da véspera, mas uma vez o alívio na percepção global de risco que beneficia ativos considerados mais arriscados, apesar de a tensão no Oriente Médio seguir presente sem qualquer sinalização de fim dos embates. Pela manhã, porém, a dinâmica chegou a ser mais forte, indicando que a precificação dos ativos no começo do dia poderiam estar mais orientada por ajustes na posição e, à medida que as negociações foram se desenvolvendo, o risco passou
a ser embutido gradualmente nos preços. Então, perto das 12 horas, o dólar estava cotado estava em queda de 0,52%, cotado a R$ 5,20. Ainda bem que eu vendi os meus coisa tudo ontem. Olha só, eu ganhei dinheiro pra caramba. Depois de ter tocado a mínima de R$ 5,18 mais cedo. Já o euro comercial a 0,17%, cotado a R$ 6. No exterior, que é o que manda mesmo, né? O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de 6 moedas de mercados desenvolvidos, também recua 0,07%, não é nada não, aos 99,636 pontos, tá bom? Bem, 1 hora, nossa senhora, se ninguém vai assistir esse vídeo não, por favor, gente, tá? Então é isso daí, 1 hora, 56 minutos e 18 segundos de vídeo, é muito tempo, né? Pois é, eu vou ficando por aqui, tá? Talvez eu volte no Boletim Madrugues por volta das 23 horas, tá? Um ótimo dia para todos vocês, uma ótima tarde e muito obrigado pela companhia. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, por favor, viu? Se inscrevam no canal, ajude aí, tá? Pra gente poder fazer mais edições, colocar na tela aqui, compartilhar a tela aí para vocês poderem ver as notícias, tudo bonitinho, tá bom? Então é isso. E compartilhem, né, com quem vocês quiserem esse vídeo aí, tá? Sintam-se à vontade. Tchau, fui.